Porque primeiro nós temos que entender que no mundo tem muita facilidade para ser aprovado em alguma coisa. Mas para entrar no céu, nós temos que ser aprovado. Porque o céu não tem portas do fundo, onde eu posso entrar de qualquer maneira. Eu tenho que estar aprovado, senão não entra. Não tem outro jeito. Mas para alcançarmos esse alvo, precisamos entender claramente o que significa ser aprovado. O que é ser aprovado? Uma pessoa só é aprovada em alguma coisa se antes for submetida a algum exame. Não tem como você ser aprovado se você não passar pelo exame. Dessa forma, o examinador poderá avaliar se essa pessoa poderá ser aprovada ou não para determinada finalidade. Assim funciona no mundo. Assim funciona com Deus. Da mesma forma, Deus trabalha em nós. Ele é o nosso examinador. Constante e procura pessoas como eu e você para aprovar o seu querer e realizar conforme o cumprimento da sua boa vontade. Nós não podemos pensar que só vir à igreja, sentar na cadeira, entregar a oferta, dizimar, ir embora, vir na quarta-feira, vir na sexta, domingo e assim passar os anos. Isso não resolve nada, irmãos. Lá em Filipenses 2:13, nós temos que entender a palavra. Aqui está sendo ministrada a palavra, foi introduzida a palavra. Na quarta-feira tem ensino da palavra. Alguns podem falar, a igreja não tem movimento. Para quê? Para quê? Para que roda, pula, grita? Para quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera. Se quisermos ser aprovados por Deus, é necessário que também nos preparemos para tal. Eu tenho me preparado para ser aprovado por Deus? Porque quando nós estamos estudando para um concurso público, nós estudamos dia e noite. Quando queremos entrar na faculdade, nós estudamos dia e noite. Aqueles que estudam, claro. Quando queremos passar em alguma coisa, nós estudamos o tempo todo e nem saímos de casa. Quando queremos casar, nós nos preparamos também. Analisamos como vai ser. Quando vamos ter filho, aqueles que preparam, que tudo é preparado para ter filhos, também nós preparamos para tudo. Mas será que nós estamos preparados para Deus chamar? E nós dizemos, eu estou preparado para entrar no céu, como foi falado aqui agora à noite também. Se Deus nos chamar hoje, daqui a 10 minutos, daqui na virada da noite, nós estamos preparados, falar, eu 100% eu tenho garantia que eu estou salvo. Porque não adianta se eu não tenho essa convicção. Eu estou dentro de uma igreja, mês após mês, semana após semana, se eu não tenho convicção para onde eu vou. Eu quero que os irmãos analisem isso. Na Bíblia há muitas lições sobre como Deus pode aprovar alguém. Há quem diga que a aprovação e a tentação é algo necessário na vida do cristão. Não sei se a tentação seja necessário, mas realmente a aprovação é necessária para que o nosso crescimento diante de Deus cresça. Porque a aprovação desenvolve em nós a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. É só ler que está lá. Ó. Romanos 5, 3 e 4. Ele vai colocar, vamos lá. Tudo é a palavra, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Ah, pastor, estou atribulado. Ela está te preparando, ó, para a paciência. Vamos lá. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Quando temos esperança, cremos que tudo é possível para Deus
entregamos todas as nossas ansiedades, quando temos esperança, quando cremos que vai acontecer algo diferente, quando entendemos a palavra, é claro. Crendo que nele, como todo o nosso amor e força, podemos também por ele ser aprovados. A igreja está entendendo? E segundo, é necessário saber, ouvir apenas a voz de Deus, para sabermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Está lá em Romanos 12, 2. Nós temos que saber o que é agradável a Deus, o que é perfeito a Deus. Está aí, ó. Não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a minha, de Deus. Não ouvindo outras vozes, a nossa própria vontade, não. Jamais seremos por ele aprovados em seu plano de vida. Mas se nós formos ouvir outras vozes. Em terceiro, precisamos que habite em nós abundantemente a palavra de Cristo. Foi falado aqui à noite, está lá em Filipenses 3,16. Precisamos aprender a palavra, precisamos ler a palavra, precisamos ouvir a palavra, senão não adianta. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Com ela podemos resistir e vencer todas as paixões e barreiras que tentam nos afastar de Deus. A palavra, a palavra. Infelizmente há muitas ideias equivocadas a respeito disso, principalmente em nossos dias. E entre elas é que alguém usado por Deus também é aprovado por Ele. Pastor, alguém usado por Deus é aprovado por Deus? E quando olhamos para a Escritura, vemos que é possível alguém usado por Deus não ter uma conduta agradável a Ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava sexta-feira aqui e ouvi a Rebeca pregar sobre Sansão. Sansão, no meio do caminho, Deus desaprovava o que ele fazia. Mas mesmo assim, Deus trabalhava na vida dele, porque Deus tinha um plano e o plano tem que acontecer. Aconteça o que acontecer, o plano de Deus vai cumprir na nossa vida. O exemplo disso é a igreja de Coríntio. Uma igreja, uma comunidade rica em dons espirituais. Ela tinha os 9. Tinha todos os dons. Nenhuma outra epístola trata tanto sobre os dons espirituais como a primeira epístola aos Coríntios. Tinha todos os dons, a igreja era completa em dons. Todos. Em nenhum momento o apóstolo Paulo considera ou contesta a autenticidade daquelas manifestações. Em momento algum, Paulo fala que isso aí não é de Deus que está acontecendo aqui. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ensina a igreja a usar com decência e ordem os dons que haviam recebido do Espírito de Deus. Contudo, está lá em 1 Coríntios 3,1. É a mesma igreja que Paulo diz: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Está aqui, como meninos em Cristo. Precisamos entender que dons são instrumentos que Deus dá aos homens para que possam servir a igreja e a vontade de Deus. O dom que você tem, que Deus te deu, não é para você, é para a obra de Deus. Não tem que dizer: o dom é meu, eu tenho isso. Nós não temos nada, nós tudo que temos é de Deus. Os dons é dele, ele tira a hora que ele quiser. Você está entendendo? Ser aprovado ou agradável a Deus é algo que diz respeito a caráter pessoal. É caráter. Quando Deus fala sobre ser aprovado, dons, talento, carisma, eloquência, ministério, não são evidência de uma aprovação da parte de Deus. Não tem nada a ver. Se quisermos saber o que é ser aprovado por Deus, o que é ser agradável a Ele, temos que olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Temos que olhar para Ele. Afinal, foi Ele quem ouviu do Pai, lá em Marcos 1:11.
És o meu filho amado, em ti me agrado. Aí, ó. Aí, está escrito aí, ó. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus falando com Jesus Cristo. Ser aprovado por Deus é andar nos passos de Jesus. Entendam isso. Está lá em 1 João 2,6. Pois aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Não tem outro jeito, queridos irmãos. Algumas igrejas pregam que basta dar dinheiro, que basta contribuir, que basta fazer, sabe, tudo, para você dar envelope de dinheiro, campanha, mas não é dessa forma. Em 1 João 2,6 diz isso. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Não tem outro jeito. Está aí, ó. Isso é palavra. Se eu digo que eu estou em Jesus, se eu digo que eu sou de Jesus, eu tenho que andar como ele andou. Eu tenho que pegar na mão dele, aonde ele virar, aonde ele entrar, eu tenho que entrar. Aonde ele não entrar, eu não posso entrar. Aonde ele não olhar, eu não posso olhar. O que ele não falar, eu não posso falar. O que ele não condenar, eu também não posso condenar. A igreja está entendendo? A pergunta é: nós temos andado nos passos de Jesus? Nós temos feito segundo a vontade de Jesus? Assim como Cristo Jesus fez, em buscar o reino em primeiro lugar, temos feito dessa forma? Temos amado o próximo como Jesus amou? Porque ele deixou essa palavra. O ministério de Jesus não era de riqueza. Eu vejo falando de tanta riqueza por aí. Mas eu não vejo o ministério de Jesus, ele falando em riqueza. Aliás, eu vi em certa feita, ele chegou na alfândega, lembra? E foi passar e queriam cobrar um pedágio dele. E ele colocou a mão no bolso, não tinha nada. Ele mandou Pedro pescar um peixe e tirar uma moeda desse peixe para pagar a passagem do pedágio dele. Então me digam, porque pregam só em dinheiro, se o próprio Jesus Cristo não andava dessa forma? Por quê? Nós nos parecemos com Jesus em quê? Aí, ó. Em que nós nos parecemos com Jesus? Eu quero que, assim como eu estou pensando aqui, eu quero que você pense um pouquinho aí. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Deus tem martelado essas palavras em minha mente todo dia, principalmente esse mês que começou, e tem falado. E depois de sexta-feira, quando eu vi aquela menina pregar aqui, ser usado não quer dizer ser aprovado. E sabe por que eu falo isso? Porque lá em Mateus 7, versículo 21 e 23, do versículo 21 ao 23, é algo que nós deveríamos ler todos os dias. Todos os dias nós deveríamos ler essa passagem, porque essa passagem é atemorizante. Essa passagem é de arrepiar. Olha isso aqui é de causar tremor na nossa vida. É de fazer com que nós paramos e pensamos, porque não tem outro jeito. Todos nós vamos passar por isso aqui, ó. Todos nós, todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só o que ele diz. Nós deveríamos ler isso aqui todo dia. Muitos me dirão naquele dia, ó, não está falando de poucos não, está falando de muitos. Não está falando de alguns não. Alguns vão me dizer não, ele está falando de muitos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhe direi abertamente, ó, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Será que isso não causa temor e tremor na nossa vida? Ouvir essas palavras da boca do próprio Jesus?
E talvez a sua primeira reação aqui hoje seja: ah, pastor, eu já conheço esse texto. Esse é o erro de muitos que estão hoje, em dias de só conhecer, só ler e não praticar. Mas Jesus, falando aos discípulos, diz que essa cena vai acontecer. E o mais assustador, Jesus não falou que alguns lhe diriam isto. Ele disse que muitos, naquele dia ali, questionarão sobre seus feitos. Aí, ó, muitos vão questionar, usando como argumento o fato de terem sido usados por Deus na obra aqui na terra. Ah, eu fui usado da obra na terra. Eu evangelizava no teu nome, Jesus. Eu ganhava alma. Eu dizimava, eu ofertava, eu ajudava. Muitos vão dizer isso aqui. Está dizendo que é muitos. No texto de Mateus nesse texto de Mateus é inquestionável o fato de que aquelas pessoas tenham sido usadas por Deus. Eles operaram milagres? Operaram. A Bíblia não está dizendo aí, ó. Em teu nome nós operamos milagres. Está dizendo. É inquestionável. Eles foram usados por Deus. Essas pessoas curavam em nome de Jesus, claro. Foi no poderoso nome de Jesus que houve cura. E aqueles que foram curados receberam milagres, libertação de espírito maligno. Pelo poder de Deus foram ricamente abençoados. Foram mesmo. Mas quando Deus usa pessoas e outras são abençoadas, não é por causa da nossa própria vontade que orou. Não, não é. Não é porque eu orei suficiente que tal fulano foi curado, ou porque eu jejuei muito que a pessoa foi liberta. Mas sempre é por dois motivos. Primeiro, porque Deus é fiel na palavra dele para se cumprir. Segundo, por a misericórdia e a graça das pessoas que clamavam. É por isso que você é curado. É extremamente comum ver pessoas que confundem sua instrumentalidade, dons, talentos, função sobrenatural com a aprovação de Deus. Certamente essa foi um dos sentimentos que Sansão, ela estava pregando aqui, eu só de olhos fechados, ouvindo. Foi um dos sentimentos que Sansão nutriu em seu coração quando era usado por Deus, mesmo quebrando sua aliança com ele e transgredindo o seu voto de nazireu que ele tinha. Quem lê a história de Sansão vai entender o fato de Deus continuar usando Sansão para grandes feitos, o fez crer que Deus não se importava com a sua vida moral ou imoral, totalmente errada e desregrada. Ah, Deus está me usando, está tudo bem. Eu vou na igreja quando eu quero, mas Deus me usa. Eu dizimo quando eu quero, mas eu sou próspero. Sansão tocou em coisas mortas. E ainda assim era capacitado pelo Espírito Santo. Bebeu de um vinho não apropriado para um nazireu. É só ler. E mesmo assim continuou sendo usado por Deus para exterminar os filisteus. Como é que pode uma coisa dessa? Todas essas transgressões não punidas, não os corrigidas, geraram em Sansão um sentimento de autossuficiência. Certeza da aprovação divina para os seus atos. E por isso, não se arrependeu e nem suplicou o favor divino para renovar o seu voto e restaurar a sua aliança. Está acontecendo coisa boa para quê? Deus está provando. E semelhantemente tem ocorrido com a igreja cristã dessa época, desse século. Ela tem rejeitado os seus valores fundamentais como igreja cristã e pelo fato ainda assim estão sendo usada e desfrutando de crescimento numérico. Olha, Deus está provando, a igreja está lotada. Está tendo roda-roda, pula-pula. Deus está aprovando. Está tendo fortalecimento financeiro. O apoio do meio secular. Veio acreditar que Deus está aprovando e que as grandes conquistas do presente se constituem num selo de confirmação sobre ela. Não. Lembra que eu falo de operação de erros? É isso aí. Vamos nos lembrar de Balaão, o profeta missionário,
mercenário, desculpa, que foi usado por Deus para abençoar o povo israelita, mas que nunca foi aprovado pelo Senhor na sua conduta. O que é mercenário? Só pensava em dinheiro. E hoje não tem muitos. Ele foi aprovado? Não foi. Ser usado, ser ousado, ter um grande desempenho na obra, ter sucesso, tudo isso constitui alvo que todo servo quer atingir. Isso não é ruim, aliás, é muito bom. Mas isso não quer dizer nada em ser aprovado por Deus. Volto a dizer, o caráter é que deve ser aprovado por Deus. O caráter de cada um. Sansão obteve todas essas dádivas em seu ministério como juiz de Israel. Ela leu aqui, ele foi esplendorosamente usado por Deus em suas batalhas, obteve um sucesso nunca antes visto por homem nenhum. Teve um ministério cuja exclusividade tornou ele ímpar. Jamais se viu novamente um ministério como desse gigante chamado Sansão. Mas apesar de tantas vitórias incomuns em sua vida, o ministério de Sansão nunca atinou para um princípio divino de ser de grande importância. Ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Ele. Entendam isso. Deus usou Sansão para um propósito que não podia ser frustrado. Ninguém vai frustrar a obra de Deus, irmãos. Ninguém vai frustrar as promessas de Deus. Ninguém vai frustrar os propósitos de Deus. Ninguém vai fazer isso. Não tem demônio nenhum que consiga frustrar a promessa que Deus tem para a nossa vida. Se eu não vou fazer a obra, Deus vai levantar outro que vai fazer a obra de Deus, mas ela não vai parar. Os desvios de Sansão o tornaram inapto para ser um homem segundo a vontade de Deus, mas não o tornaram inapto para levar a cabo a obra para a qual Deus o havia chamado. Até, quer dizer, no último momento lá a gente viu, ele já cego, levaram ele, colocaram ele, apoiou lá nas vigas, e ele terminou a obra a qual ele devia ter feito. Desde o começo, Deus concluiu a obra. Volto a dizer, ser aprovado ou agradável a Deus é algo que diz respeito a caráter. O caráter é mais importante do que tudo na vida, porque serve tanto para o espiritual, como também para a vida secular, carnal aqui na terra. A igreja está entendendo? E as pessoas de caráter têm o fruto do Espírito em suas vidas, como diz lá em Gálatas 5:22. Dá uma olhadinha aqui, você que está aí. Eu também vou olhar. Vê se tem algum desses que eu não estou fazendo. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor? Ah, pastor, é amor marido e mulher? Não. É amor com o próximo. Amor. O que é amor? Amor. Segundo é o quê? Gozo. Fruto do Espírito. O outro é o quê? Paz. Quem tem paz aqui? Se não tiver paz, tem algo errado. Pastor, eu não estou tendo paz porque eu comprei demais e não dei conta de pagar. Aí foi você. O outro é o quê? Longanimidade. Isso é fruto do Espírito. O outro é o quê? Benignidade. O que mais? Bondade. Fé. Mansidão e temperança. Quando você vê esses crentes que quando contraria ele, ele derruba tudo que está por perto. Não tem fruto do Espírito. Não tem. Quando mexe com ele, opa! Agora eu vou te mostrar quem é o crente aqui. Não tem fruto do Espírito. Fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós temos que ter isso aí. Não tem como, irmãos. Embora o desejo de Deus seja nos aprovar para depois nos usar, nem sempre é possível encontrar pessoas cujas vidas condigam com as suas exigências ou o perfil do servo aprovado. Amém? Estou terminando.
Mas seus planos não podem ser frustrados, nem sua obra impedida, mas todos igualmente darão contas de si mesmo a Deus no dia da sua vinda. Foi o que eu li lá para você. Não tem como escapar. Aquela passagem que eu li de Mateus 7, vai ter a fila, todos vão entrar na fila. Não tem como. Aí eu vou passando lá para trás, eu vou ser o último. Não tem como. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem outro meio de entrar no céu. Não tem outro meio. Ah, pastor, eu sou dizimista fiel. Não tem outro meio. Ah, pastor, eu jejuo e oro. O padre faz isso também, a freira faz isso também. Eu estou pregando para vocês, não estou pregando riqueza e nem estou dizendo que vocês vão ser pobres. Não é isso. Mas eu estou querendo dizer a vocês que a maior riqueza que nós temos é a salvação. Não tem outra coisa, não adianta. Não adianta eu ficar 20, 30 anos, 40 anos, velhinho dentro da igreja e perder a minha salvação. Não adianta, não é tempo de igreja que salva alguém. Não é talento que salva alguém, não é dom que salva alguém, não é boniteza, não é vaidade, não é luxúria, não é sabedoria, mas ser aprovado por Deus. Não tem outro jeito. Naquele grande dia, ninguém será absorvido ou condenado pelo nível que recebeu, pelos talentos, pelos dons que teve, pelos diplomas, etc e tal. Não vai adiantar. Mas pela presença ou ausência de vida no altar. Seremos condenados pela presença ou ausência de vida verdadeiramente no altar de Deus. A igreja está entendendo? Jesus afirmou que muitos chegarão diante dele. Muitos chegarão diante dele confiando no grau de intensidade. Sabe por que eu digo isso? No grau de intensidade, porque põe lá em Mateus 7, por favor. Que muitos falou que trabalhou para ele. Eu trabalhei para ti na tua igreja, na entrega da graça. Eu trabalhei para ti, ó. Tá dizendo aí, ó. Olha, eu trabalhei para ti, ó. Eu profetizamos no teu nome. Eu fiz alguma coisa por ti lá na terra. Eu profetizei no teu nome. Em teu nome eu expulsei demônio. Tu me usava. Em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Como pode eu não entrar no céu? Jesus afirmou que muitos chegaram diante dele. Dons, talentos concedidos a uma pessoa para desenvolver uma obra para Deus é fruto da mais absoluta graça de Deus e não resultado de uma íntima vida de comunhão em relação comprometida com Ele. Claro que nós que tememos a Deus e nós importamos com a nossa relação com Ele, não devemos ser relapso e nem negligenciar a santidade que Ele exige em nós. Claro que não. A única esperança de salvação para cada um de nós é estar no Senhor Jesus, irmãos. Não tem outra coisa, não adianta ter diploma, não adianta nada disso que eu disse. Atente, em nome de Jesus, para o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Atente profundamente para cada palavra que eu disse essa noite. Romanos 8, 1, por favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só é possível alcançar a aprovação de Deus através do Senhor Jesus. E isto acontece quando vivemos em função dele e para ele. Em função dele e para ele. E quando buscamos saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Então fazemos dos seus objetivos o nosso objetivo. Qual é o objetivo de Jesus? Qual é a vontade de Jesus? O que Jesus quer comigo? Então, a sua vontade vai ser a minha vontade. O teu objetivo, Jesus, é o meu objetivo agora. O teu querer é o meu querer. Eu sou teu servo, eu sou teu escravo. Eu quero fazer o que tu queres na minha vida.
aí sim eu serei aprovado por Deus. Senão, vai ser idas e vindas na igreja. Vou orar, vou me levantar, vou entrar em campanha, vou sair, vou fazer voto. Às vezes vou pagar, às vezes não, os votos. E vou, como não aconteceu nada comigo, Deus não se importa, Deus não é. Está tudo bem, eu estou errando em algumas coisas, mas Deus não está tocando a mão em mim. Eu estou até sendo abençoado, eu estou sendo promovido no meu trabalho, estou conseguindo coisas boas. Então Deus, não é assim que funciona. Entenda uma coisa que eu vou dizer para encerrar. A aprovação do mundo não representa a aprovação de Deus. E guardem isso para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.